Olá, pessoal! Voltamos agora com o nosso último bloco sobre servidor público e nós vamos falar agora de tudo aquilo que você pediu para Deus, né? Qual é o motivo de você estar ralando deste jeito, estudando desse jeito? O motivo é a tão sonhada estabilidade, vitaliciedade que você adquire aí de acordo com o cargo público que você passa, né? Que você passa a exercer com a sua aprovação em concurso público. Vamos falar então de estabilidade, vitaliciedade e estágio probatório. Em primeiro lugar, nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que ter a noção do que é estágio probatório. Você, meu querido e amado aluno, após assistir essas aulas aqui de direito administrativo, de se preparar, você vai ser aprovado no seu tão sonhado concurso e uma vez aprovado, você vai iniciar o exercício da sua função. Quando você iniciar sua função, você vai passar por um período de avaliação, ou seja, é um período de tempo no qual você tem que demonstrar que você tem aptidão, assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade, dentre tantos outros atributos necessários ao servidor público. Então, você vai ficar um período lá sendo avaliado. Este período, ele é de 3 anos. Após 3 anos, o servidor ele passa por uma avaliação de desempenho, sendo aprovado ou reprovado. Se ele for reprovado, coitado, ele vai ser exonerado. Cuidado, tá? Ele não vai ser demitido, ele vai ser exonerado. Então, a falha na aprovação, a falha na avaliação de desempenho gera a exoneração do servidor público. Porém, se ele for aprovado, ele ganha a tão sonhada, vamos pôr corações, corações e corações, ele ganha a tão sonhada estabilidade. Pessoal, muito cuidado, eu sempre recebo perguntas nesse sentido sobre o prazo do estágio probatório, tá? A lei vai falar que o prazo do estágio probatório ele é de 24 meses, ou seja, ele é de 2 anos. Só que veio uma emenda constitucional, a EC 19, que trouxe para a Constituição o prazo de 3 anos. Então, de acordo com a Constituição Federal, após a emenda 19, este prazo ele é de 3 anos e não mais de 2 anos. Sobrepõe-se à Constituição Federal, tá? Então, qual é o prazo do estágio probatório? 3 anos, mesmo que a lei fale em 2, tá? O que acontece, gente? Nesses 3 anos, então, são 3 anos que você vai ser avaliado. As pessoas vão ficar te observando, se você é assíduo, se você é produtivo, e depois você vai fazer essa avaliação aí de desempenho. Uma vez que você foi aprovado nessa avaliação, aí sua vida, meu querido, está ganha, porque você adquire um negócio chamado estabilidade. Porém, se você não passar, né, se você falhar nesse teste de desempenho, você será exonerado e você perde ali o seu cargo, o seu emprego, tá bom? Comigo lá na lousa, vamos lá. Estabilidade. Então, uma vez que eu passo nos 3 anos de estágio probatório, eu ganho a estabilidade. O que é estabilidade? Estabilidade é o direito de permanecer no serviço público. Para sempre, professor, eu vou ficar ali para sempre naquele serviço, eu nunca vou poder sair? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Você pode perder o cargo se tiver uma sentença judicial transitada em julgado. Por óbvio, gente, que uma sentença judicial, ela exige um processo judicial, com ampla defesa, com contraditório, ela permite todos os recursos até que, por fim, ela transite em julgado. Quando ela transitar em julgado, o que honestamente eu digo para vocês que a depender do processo do advogado pode demorar aí 10 anos, após ela transitar em julgado, só então que o servidor público perde o cargo. Ou então o servidor público pode perder o cargo mediante processo administrativo, desde que lhe seja assegurada, é claro, a ampla defesa. O servidor pode perder o cargo ainda mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, ou seja, por mais que ele já tenha passado pelo estágio probatório, periodicamente ele será reavaliado. E se ele não for bem reavaliado, se ele não foi aprovado nessa avaliação periódica de desempenho, ele também pode perder o cargo.
E, por fim, para regular gastos, desde que preenchidos os requisitos legais. Gente, eu não vou entrar neste mérito nesta aula, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, o artigo 169 da Constituição Federal, em específico no parágrafo 4º, ele vai trazer casos que o poder público pode cortar pessoal para poder cortar gastos. Mas é claro que ele tem que preencher uma série de requisitos, tá bom? Não é algo simples. Então, muito bem. Entrei no serviço público, fiquei 3 anos em estágio probatório. Depois do estágio probatório, eu vou ganhar a estabilidade. Agora, eu não perco mais meu cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo, avaliação periódica ou corte de gastos, tá? Esta estabilidade é uma garantia constitucional adquirida, então, após os 3 anos de estágio probatório. Muito bem. Todas as pessoas que possuem cargos públicos, né, na qual elas ingressaram por concurso público, né, elas têm direito à estabilidade. Só que a gente tem uma coisinha ainda chamada vitaliciedade. Olha a diferença. Estabilidade é algo que você fica lá estável, não pode perder o cargo, exceto nos casos já vistos, né? E você continua aqui com aquele cargo por um período de tempo. A vitaliciedade, ela é algo ainda maior que a estabilidade. Você tem direito àquele cargo para toda a vida. Como que eu ganho uma vitaliciedade? Qualquer funcionário público tem vitaliciedade? Não. Só alguns cargos específicos possuem vitaliciedade, como, por exemplo, o magistrado. O juiz tem vitaliciedade. Ou um cargo no Tribunal de Contas. Não são todos os cargos que têm a previsão de vitaliciedade. A vitaliciedade, então, ela é algo maior que a estabilidade. Lá na lousa comigo, olha só. Então, a vitaliciedade é uma garantia de permanência do cargo até a aposentadoria compulsória, ou então a sua destituição imposta pelo Poder Judicial. Pelo Poder Judiciário. Por que pelo Poder Judiciário, gente? Porque diferente da estabilidade, vocês viram aqui que a estabilidade tem 4 formas de se perder o cargo estável, né? A vitaliciedade é diferente. Na vitaliciedade, só se perde o cargo com sentença judicial transitada em julgado. Tem que ter trânsito em julgado, tá? Então, a única forma de perder o cargo vitalício é a sentença judicial transitada em julgado. Ela é para cargos específicos, quais sejam juiz, promotor e membros do Tribunal de Contas. As outras pessoas não possuem vitaliciedade. E diferente da estabilidade que acontece com 3 anos, a vitaliciedade se dá com 2 anos. E no cargo vitalício, como a gente já falou, né, a pessoa só pode ser destituída por sentença judicial transitada em julgado. Muito bem. A gente viu, volta aqui comigo um pouquinho, a gente viu quais são as formas de provimento de um cargo público. A gente viu que após ser provido o cargo, né, nós vamos tomar posse, a gente entra em exercício, a gente fica 3 anos até ganhar a estabilidade, ou até 2 anos até ganhar a vitaliciedade, né, se for o cargo de juiz, promotor, membro do Tribunal de Contas, e vimos aí algumas características essenciais ao servidor público. Nós vamos falar agora de alguns direitos, de algumas peculiaridades que costumam cair em concurso, referente à Lei 8.112, referente ao concurso público. Vamos comigo ver informações importantes sobre o servidor. Olha só. Primeira informação importante: direito de greve e associação sindical. Pode o servidor público se associar? Pode, claro que pode. Pode ter direito de greve? Sim, pode ter direito de greve. Só toma cuidado que nos serviços essenciais, né, a gente viu isso em outra aula, na aula de serviços públicos, para os serviços essenciais, a greve deve respeitar a continuidade do serviço. O serviço tem que continuar sendo prestado, né? E uma observação muito importante também é que não existe direito de greve e sindicalização para militares, tá bom? Então, o militar não pode ter sindicalização e greve. Uma informação importantíssima é que este direito de greve, ele deve ser regulado por lei específica. Ou seja, a Constituição Federal fala assim, ó, pode ter greve? Pode, desde que seja regulado por lei específica. Porém, não existe lei específica, até a data de gravação dessa aula, não existe lei específica regulando o direito de greve. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Isso há muito tempo e é um entendimento que perdura ainda.
O STF falou assim, olha, seguinte, como não tem uma lei específica para tratar de direito de greve para o servidor público, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a Lei 7783, que é uma lei de greve dentro da iniciativa privada. Ou seja, eu vou estender a aplicação da Lei 7783 para os servidores públicos, até que seja suprida essa omissão legislativa, ou seja, até que o Poder Legislativo venha e crie uma legislação específica para a greve de servidores públicos, tá? Até lá, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, tem gente que discorda, tá, gente? Eu não sei qual é a doutrina que vocês seguem, mas tem doutrinador que fala assim, olha, não pode, o Supremo Tribunal Federal aí tá legislando, tá ultrapassando sua competência ao determinar isso, tá regulando a situação. Mas é a posição do Supremo Tribunal Federal, concorde ou discorde, logo é a posição que nós vamos adotar nos nossos concursos, beleza? Vacância, o que é vacância? A vacância, gente, é o desligamento do cargo. A pessoa deixa de ocupar o cargo. Nós vimos agora, olha só, nós vimos agora as formas, no bloco anterior, né? Nós vimos as formas de provimento do cargo. Como que eu entro no cargo público? Agora nós vamos ver as formas de vacância, ou seja, como que o servidor público sai do cargo público. O que acontece para tirar o servidor do cargo? Vamos comigo lá na lousa. Nós vamos começar então pela primeira forma, que é a demissão. Gente, demissão é sinônimo de punição. Por isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? Sair de um cargo público não significa que eu fui demitida. Eu serei demitida como forma de punição se eu praticar um ilícito administrativo. E por óbvio, né, após um processo administrativo. Então, eu vou passar por todo o processo administrativo e no fim eu serei punida com a demissão. Além da demissão, nós temos a exoneração. A exoneração não é punição, tá, gente? A demissão é uma punição. A exoneração é a simples saída do cargo público, sem ser penalidade. Por que um cidadão vai sair do cargo público? Primeiro, pode ser a pedido do interessado. Ou então, pode ser de ofício nos cargos em comissão. Lembra que o cargo em comissão, ele é de livre nomeação, mas ele também é de livre exoneração. A pessoa que te nomeou pode te exonerar a qualquer momento. Ou então, motivada. Você tem um motivo para ser exonerado. Por exemplo, porque você não cumpriu o que você precisava durante o estágio probatório. Então, eu estou te dando um motivo e eu estou te exonerando. Não é uma punição, mas você não pode mais fazer parte do quadro da administração pública. Dispensa. O que é a dispensa? A dispensa ela acontece para empregados públicos, ou seja, as pessoas que estão pelo regime da CLT, da lei da consolidação das leis trabalhistas. Então, um cidadão que é empregado público, que está sob o regime da CLT, ele pode ser dispensado, ele sai do quadro da administração sem justa causa. Há também a vacância do cargo quando tem promoção. Claro, né, gente? Para eu ser promovido, olha só que interessante. Eu tenho aqui, deixa eu trocar a cor da caneta. Eu tenho o cargo 1, eu vou ser promovida para o cargo 2. Para ser promovida para o cargo 2, o cargo 1 fica vago, né? Nós temos a vacância do cargo 1 no caso de promoção. O mesmo ocorre com a readaptação. Lembra do sujeito, né, que ficou inválido, sofreu alguma coisa e precisou ser readaptado? Quando ele se readapta, quando ele vai para o cargo 2, ele também deixa vago a vacância do cargo 1. Ou então, se eu tomei posse em outro cargo inacumulável, né? Eu fui lá, eu tinha um cargo 1 e aí eu passei num segundo concurso e eu tomei posse num cargo 2. Eu não posso acumular os dois cargos, lembrando que cúmulo de cargo é só professor ou professor científico ou 2 profissionais da área da saúde. Então, se eu ingressei em outro cargo inacumulável, eu tenho que perder o primeiro cargo. E aí nós temos a aposentadoria, né? Quando o servidor público se aposenta. E, por fim, nós temos o falecimento. Por óbvio, o falecimento do servidor público gera a vacância do serviço público. Muito bem, nós vimos todas as formas de vacância, agora nós vamos ver a responsabilidade do servidor público. Vem aqui comigo, gente. Mais uma vez, se você não sabe o que eu estou falando, você pode ir na aula que fala sobre a responsabilidade civil da administração pública. Se você assistiu essa aula, você vai lembrar
que a responsabilidade da administração pública ela é objetiva, lembra disso? Então, o Estado tem que indenizar o particular pelos danos que seus agentes públicos causarem. Só que o Estado indeniza, porém o Estado tem um direito de regresso contra o servidor público. Lembra disso? O Estado paga e aí o Estado, ele volta contra o servidor. Ele fala, olha, servidor, eu gastei 10 mil por causa do que você fez, agora eu quero esses 10 mil de volta. A responsabilidade do servidor público, gente, ela pode acontecer em 3 esferas, tá? Ela pode ser na esfera civil. Então, por exemplo, a pessoa vai ser condenada a ressarcir um valor. Ela pode ser na esfera criminal. Imagina que ela praticou crime contra a administração pública, concussão, corrupção. Ela pode ser condenada na esfera criminal. E ela ainda pode sofrer sanções na esfera administrativa, ou seja, ela vai ser demitida, por exemplo, ou sofrer alguma outra penalidade dentro do âmbito administrativo. Essas 3 esferas são independentes e eu posso sofrer penalidades das 3 esferas. Como é que funciona a responsabilidade do servidor nessas 3 esferas? Vamos comigo lá na lousa, vamos ver um pouquinho sobre isso. Olha só. A responsabilidade pode ser civil, né? Ela exige uma ação e uma omissão. Ela exige um dano e um nexo de causalidade. E, mais importante, ela exige culpa e dolo. Lembra que a responsabilidade do Estado é objetiva, mas a responsabilidade do servidor ela é subjetiva. Se não houver culpa ou não houver dolo, não há responsabilidade. Lembrando que o dano pode ser a própria administração pública, né? Ou até mesmo a um terceiro. A responsabilidade administrativa, gente, mais uma vez, precisa ação e omissão, precisa dano, nexo de causalidade e, de novo, é uma responsabilidade subjetiva, precisa de culpa e dolo. A pessoa não pode ser punida objetivamente, tá? E, por fim, nós temos a responsabilidade penal, que, assim como as outras, ou até mesmo mais do que as outras, né, é inadmissível uma responsabilidade penal sem culpa ou dolo, sem um elemento subjetivo. Por isso, também é necessário que haja ação, que haja dano, ação ou omissão, né, que haja dano e que haja um nexo de causalidade. Pessoal, finalmente, né, encerramos a nossa matéria sobre servidores públicos. Deixa eu te dar um conselho. Se a gente fosse exaurir essa matéria, nós ficaríamos aqui umas 5, 6 horas, tá? Porque essa matéria é muito grande. Tem penalidades do servidor, tem aposentadoria do servidor, tem muita coisa para ser falada. Eu escolhi aqui, de acordo, até por causa do nosso tempo, eu escolhi os temas de maior incidência e maior complexidade, porque algumas coisas a gente lê sozinho e entende, né? Por exemplo, se o servidor fizer tal coisa, ele vai ser demitido, é fácil entender isso. Mas eu sugiro que eu te aconselho, que você vá na sua casa, abra a Lei 8.112, joga no Google 8.112, abra a lei e leia a lei. Professor, é uma lei cansativa, é uma lei complexa, sim, mas vale a pena. Como eu te disse, eu chutaria, é um chute, né, gente? Lógico que não é um dado correto, mas eu chutaria aí que 30% ou 40% das perguntas de direito administrativo são sobre servidor público. Então é uma matéria que cai muito. Dificilmente, eu sempre acompanho os concursos públicos para ver que tipo de questão que cai, até por causa das aulas, e dificilmente eu vejo uma prova que não tem essa matéria de servidor público. É assim, é raríssimo. Então, é uma matéria que tem muita chance de cair no seu concurso. Então, vale a pena, né? Às vezes você até deixa de estudar uma coisa de menor importância, mas leia a Lei 8.112, veja lá as penalidades do servidor público, veja as informações que não foram tratadas em aula. Bom, você já sabe, né? Se ficar com alguma dúvida, manda mensagem pra gente. Eu tenho meu Facebook, o Facebook, joga lá na lousa pra mim, vamos ver, ó. O Facebook é Carol... Nossa, fica difícil, né, professora? Com o grifatê você querer escrever, nós não vamos compreender, né? O Facebook chama Carol Pastre. Você pode ir lá no Facebook e me procurar para tirar suas dúvidas, que assim que possível eu respondo. Assista essa aula com carinho, tá? Se você achou que foi muita coisa, que você não absorveu tudo, volta à aula, reassista, porque essa é uma aula que realmente vai te direcionar para bastante, né? Para várias perguntas. Eu agradeço mais uma vez a sua paciência, a sua força de vontade e você pode ter certeza que se você continuar aí nesta luta, você um dia receberá a sua tão sonhada aprovação. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!